santidade. Vem e ocupa o templo dos nossos corações, da nossa vida. O Senhor que é Deus Trino, Deus Pai Criador, Filho Salvador e Espírito Santo Santificador. Pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor receba o nosso culto, que ele seja agradável a Ti nesse momento, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado através de cada música, de cada palavra, de cada oração. Pedimos, vem e fala conosco também nessa manhã, Senhor. Fortalece o nosso espírito, alimenta-nos, nos deu sustentação. Amém. Nós te adoramos nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar hoje, de acordo com o nosso calendário litúrgico. Nós estamos no primeiro domingo após Pentecostes, ou domingo da Trindade, onde nós lembramos, então, esse mistério do Deus Trino, do Deus que é um, mas se manifesta de três formas diferentes, sendo um. O Deus Pai Criador, Filho Salvador, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo Santificador. Então, quando nós lembramos que Deus é Criador, nós lembramos que Deus realizou todas as suas obras com perfeição. E Ele viu que todas eram boas obras. Deus é a origem de tudo, criou, fez céus, terras, nos criou. E ao lembrar que Ele é Deus também, Filho Salvador, nós trazemos à memória que apesar de nós termos traído a confiança de Deus, Ele se fez visível e habitou nessa terra em forma de carne, passou pelas mesmas dores e as mesmas dificuldades que todos nós. Então, na pessoa de Jesus Cristo, nós vemos que Deus se aproxima do ser humano para mostrar a vontade do Pai Criador, de forma palpável, como o apóstolo João fala que ele foi tocado, nós tocamos na carne de Deus. Mas essa tentativa de Deus também aí de fazer
essa aproximação não deu muito certo. Por quê? Porque os seres humanos mataram Jesus na cruz. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, não desistiu de nós e ressuscitou Jesus Cristo dos mortos para que a gente fosse salvo. E estendeu essa possibilidade de salvação eterna pela fé a todo aquele que nele crê. Não apenas ao povo judeu, né? O primeiro povo de Deus, vamos dizer assim, foi estendido a nós através da ressurreição de Cristo, e no advento de Pentecostes, o Consolador prometido por Jesus abre então as portas da salvação para todo mundo, para todo aquele que crê, para toda a igreja. E hoje nós lembramos então também que através da obra do Espírito Santo, que é o santificador, que é o Consolador, que nós estamos aqui, que nós somos chamados a sermos igreja, comunidade, povo de Deus, né? Deus faz mais ainda por nós, né? E com a volta de Jesus para junto do Deus Criador, o Espírito Santo continua ao nosso lado, ao nosso coração, dizendo a cada um de nós que nós somos filhos e filhas de Deus. E continua também nos chamando ao discipulado, né? A sermos discípulos e discípulos. Então o Espírito Santo é quem o Pai envia no lugar de Jesus, que nos ensina todas as coisas e que nos fortalece dia após dia. Então, quando nós pensamos em Deus, na Trindade, são esses vários aspectos, né, teológicos, porque você não vai encontrar Trindade, essa palavra, na sua Bíblia, mas você vai encontrar como Deus, como Criador, Deus como Filho, Deus como Espírito, fortalecendo o seu povo. E é isso que Ele faz conosco. E Deus faz isso de uma forma muito maravilhosa. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 4. Nós vamos ler do 26 ao 36. É uma parábola que Jesus conta aos seus discípulos, muito conhecida, e que também nos edifica. Marcos 4, do 26 ao 34, nós vamos ler todos juntos, uma só voz. Marcos, então, capítulo 4, do 26 ao 34. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescendo, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que se assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos próprios discípulos. Passa um pouquinho para refletir, olha que coisa maravilhosa, né? Essa sementinha de mostarda, quem já viu a mostarda sabe que é uma sementinha pequenininha, é aquela da hortaliça mesmo, é mínima. E a ideia aqui dela crescer, dela virar uma árvore, é realmente algo que Deus pode fazer. E nós somos pecadores, nós tínhamos uma dívida impagável. E através da obra redentora de Cristo, nós somos alcançados por essa árvore, né? Através dessa sementinha que começou lá, aqui com Jesus, e nos alcançou até hoje, né? Nós fomos alcançados. Então, a boa semente chegou até nós. Que a gente possa, nesse momento, sabendo que Cristo é o
aquele que nos dá a salvação, que nós possamos nos colocar diante dele também e pedirmos perdão pelos nossos pecados que ainda fazemos, ainda realizamos, porque a nossa natureza ainda está embebida pelo pecado. Até que ele venha, nós vivemos essa dualidade, essa luta interna contra as coisas que nós não queremos e as coisas que Deus quer, e que nós possamos nessa hora pedir perdão em silêncio ao Senhor. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós confessamos, ó Pai, que pecamos em palavras, pensamentos, ações e também omissões, Senhor. Os pecados te ofendem e destroem a nossa humanidade. Por isso, Senhor, nós suplicamos, perdoa-nos. Perdoa-nos quando nós caminhamos na escuridão por opção. Perdão, Senhor, quando insistimos em andar em trevas, sem procurar o teu caminho, sem procurar a luz. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, tenha piedade de nós, Senhor, porque somente o Senhor é a única e verdadeira luz. Perdoa-nos por nossa falta de fé e por não sermos pessoas esperançosas e solidárias como o Senhor planejou para nós. Tem piedade, Senhor, perdoa-nos por causa de muitas vezes, Senhor, nós sermos aqueles e aquelas que infligem dor, sofrimento, dificuldade e angústia às outras pessoas, Pai. Tem piedade de nós. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nos isolamos e permanecemos, ó Deus, indiferentes, como se nós vivêssemos numa redoma de vidro, sem contato com as outras pessoas. Em vez de mostrar hospitalidade, em vez, ó Deus, de abraçar, de acolher, nós nos julgamos melhores. Por isso nós pedimos perdão, Senhor. Ser misericordioso conosco, ó Deus, na nossa altivez, e quebranta o nosso coração, Senhor, para que nós possamos amar como o Senhor ama, acolher como o Senhor acolhe. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue por nós. Assim nós oramos. Amém. Amém. E a boa semente do reino chegou até nós. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é maravilhoso. E é esse evangelho que a gente prega, é esse evangelho que a gente busca viver. Esse Deus de ternura e de graça que transborda de amor, que a gente possa assim viver. Nós recebemos felizes o perdão do nosso Deus e por isso nós louvamos, por isso nós bendizemos ao Senhor nessa hora com cânticos também espirituais. Então vamos louvar ao Senhor?
Santo Espírito, enche a minha vida. Vem com o verbo aleluia, né, que é louve a Deus, louvor a Deus. Aleluia. E esse é um tributo a Yahvé, a Deus, né? Aí ele começa assim, ó.
Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele é sempre a nossa canção, é sempre aquela canção nova nos nossos lábios. Obrigado, Pai, porque Tu renovas as nossas mentes todos os dias. Muito obrigado, porque sempre temos a oportunidade da reunião, estarmos juntos e deixarmos, Pai, trazermos nosso coração, trazermos aqui a nossa alma para sermos edificados por Ti mesmo, através de amigos, através de pessoas, através de gente que se dedica a Ti, gente que faz leitura da Tua palavra, que faz estudos, Pai, e vem trazer para o nosso coração a Tua mensagem, a Tua palavra. Louva a Deus, Pai, por tudo. Louva a Deus por essa comunidade. Louva a Deus por cada membro dessa igreja. Louva a Deus por cada pessoa que acompanha os nossos trabalhos. Nós colocamos todas as coisas e colocamos a vida de cada um aqui no Teu altar. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode deixar sua Bíblia aberta em Provérbios? Provérbios 4. Eu gostaria de explicar melhor. Eu já avisei no culto de quinta, né? Na próxima quinta, então, quinta-feira, agora 16, é feriado. Nós não teremos o nosso culto na quinta à noite, não por causa do feriado, mas porque nós estaremos recebendo uma visita, e eu fiz uma cola, porque eu não vou lembrar, né, de alguns irmãos, são 6 a 7 irmãos, de uma convenção norte-americana, que é a Convenção da Ordem Evangelical das Igrejas Presbiterianas, que a gente chama de ECO. E eles estarão no Brasil na próxima semana, visitando vários trabalhos da IPI, né? Não somos só apenas nós, mas eles estarão fazendo uma visita aí a alguns trabalhos de plantação de igreja. Eles querem nos conhecer, eles estão aí estreitando relacionamento com a IPI, então eles farão uma visita aí por São Paulo, interior paulista. Então eles traçaram um trajeto. Nós estamos nesse trajeto na sexta-feira de manhã. Eles vão nos avisar quando estiverem saindo de Campinas, que é onde eles estarão na véspera, né, na quinta-feira. E aí, eles passando aqui em direção a São José do Rio Preto, vão parar aqui para conhecer a gente. Então, os irmãos que puderem estar conosco, eles sabem que é um dia, vai ser dia comum na sexta-feira, né? Alguns irmãos vão trabalhar na sexta de manhã. Mas aqueles irmãos que puderem estar conosco nessa visita, seria interessante virem, né? A gente vai fazer um cafezinho, recebê-los, conversar, bater papo, né? Apresentar o projeto, quais são os nossos objetivos, como a gente tem trabalhado, basicamente é isso, né? E eles farão isso em várias igrejas do interior paulista nessa próxima semana. Então, nós não teremos o culto na quinta-noite, mas na sexta pela manhã nós estaremos aqui. Nós não temos ainda um horário fixo, mas é bem provável que seja entre 8 e 9 horas da manhã. Né? Então eles vão nos avisar que eles estiverem saindo de Campinas. Então a gente tem 1h30 mais ou menos para estar chegando aqui, ou se não já vir logo cedo, né? Eu vou avisar no grupo lá, ó, eles estão vindo. Então por isso que a gente não tem um horário fixo, né? Porque a gente vai estar no meio do trajeto aí. Então, esse é o recado da semana. Então, pedir para os irmãos continuarem orando por essa visita, por esse momento, que é um momento de trocar experiências. E é sempre muito bom, né, saber o que eles estão fazendo lá, qual é a realidade deles e a nossa realidade. Então, para a nossa meditação nessa hora, vamos usar a nossa palavra. Hoje a gente vai começar uma nova série de mensagens. E antes de ler o nosso texto, eu gostaria que você pensasse comigo. Nós estamos aqui hoje, né, no presencial, com pessoas que já são cristãs há algum tempo, né? Quem nos assiste online
Talvez sim, talvez não, mas nós vamos partir aqui do pressuposto de que você já chegou ao entendimento da salvação. Que você já sabe que Deus se tornou maior do que qualquer coisa na sua vida. Que você já captou o sentido da abrangência e do alcance do Evangelho. Nós falamos aqui da sementinha de mostarda, então você já tem consciência que a salvação não é mais aquela sementinha de mostarda. Que é muito mais que isso, que o poder renovador de Cristo cura, que esse poder transforma, que esse poder liberta você de todo o mal. Você já tem consciência disso. Espero que você já tenha compreendido que Deus não se detém apenas na salvação de almas para um dia morar no céu. Que é isso, mas que não é só isso. Que você tenha consciência e experimente a libertação de curas, de um relacionamento real e verdadeiro com Deus, desde já. Desde o momento em que você aceita Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E que Ele está redimindo todas as coisas na sua vida. A sua vida, as coisas à sua volta, e que Ele está restaurando, transformando. A Bíblia, eu entendo que tenha ganhado para você uma nova vida. Que não é mais apenas um livro de histórias, mas que é a palavra de Deus. Que você tenha experimentado e compreendido ela conforme a sua experiência e a sua vida cristã. E que você agora está dentro de uma vida que a gente chama de ser discípulo de Cristo. Você passou de interessado para discípulo, discípula de Cristo. E você tem enxergado aí cada vez mais com preocupação que esse Deus é um Deus justo, que é um Deus que zela por aqueles que o amam. E que o chamado dele para nós, como povo de Deus, o chamado para a igreja, é para que a gente cuide dos humilhados e que a gente defenda os oprimidos. Que nós começamos então a vislumbrar que a nossa cultura, que a nossa sociedade, que o lugar onde nós estamos inseridos não adora esse Deus. Muito pelo contrário. Que essa cultura adora outros deuses. E que nós estamos indo na contramão dela. E nós passamos também a compreender que a adoração é um estado de imaginação. Oi? Como assim, Gisele? Isso mesmo. É um estado em que os nossos amores, os nossos anseios, os nossos empreendimentos, a nossa vida, aquilo que a gente tem feito, também deve adorar a Deus. Então é realmente uma estação de imaginar o que eu posso fazer tendo como referencial o reino de Deus. E como eu vou corrigindo os meus caminhos diante do Senhor e pedindo que Ele realmente mostre para mim para onde eu tenho que ir, para onde eu devo direcionar a minha paixão, a minha vida, quem eu sou, o que eu faço. E aí, eu imagino que se há dentro de você, assim, uma paixão, deve ser a paixão de Cristo, que é buscar por justiça, por renovar tudo isso que a gente vê e que é corrompido, sim. E que o seu reino é o nosso referencial. E a gente precisa e deve assumir a nossa vocação. Aquilo que a gente faz, seja o que a gente faz. Porque a gente entende que vocação não é apenas o pastor e a pastora que está aqui na frente trazendo a palavra. Vocação é aquilo que eu faço e que eu sinto propósito e que eu glorifico a Deus. Seja fazendo um bolo, seja lavando uma roupa, seja fazendo investimento, comprando, vendendo, seja como síndico do meu condomínio, seja como aquele que administra a minha casa, que dá aulas de N coisas, enfim. Entendemos que o que nós somos chamados a fazer deve glorificar a Deus e que a vocação é glorificar a Deus naquilo que a gente faz. Então eu estou partindo de todo esse pressuposto. Para quê? Para nós começarmos essa nova série de mensagens que nós vamos aí meditar ao longo desse mês.
E o meu objetivo aqui é convidar você a refletir sobre o seu coração e como você tem feito tudo o que você tem feito e o que você tem amado. Porque adorar corretamente a Deus é amá-lo, é amar. E você adora aquilo que você ama. E quando a gente fala em adoração, é prestar culto, é glorificar. Então, pode ser que você não ame o que você pensa amar. E aí a gente vai começar a falar hoje sobre os desejos e sobre os hábitos da nossa vida. E aonde você tem colocado o seu coração. Por isso que a gente vai ler, e deixa eu abrir aqui, né? Pedi para você abrir, mas eu não abri. Falar, viu? Provérbios 4, a gente vai ler um versículo. Provérbios 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu queria ler também uma outra tradução, que é bem semelhante. Diz assim: acima de todas as coisas, guarda seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E eu queria começar essa meditação com uma pergunta: o que você quer? O que você quer para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que você quer e o que você não quer? E eu não sei se você sabe, mas essa é a primeira grande pergunta do discipulado cristão e que às vezes a gente não leva em consideração. João 1, capítulo 38, Jesus olha em volta e ele viu que tinha um monte de gente seguindo, e é o que Jesus pergunta: o que vocês querem? É isso a primeira pergunta de Jesus, para aquele monte de gente em volta dele: o que vocês querem? O que vocês querem? O que nós queremos quando nós começamos a seguir Jesus? O que nós queremos com o discipulado? Jesus não está interessado em saber o que você sabe. Nem mesmo no que você acredita. Que são coisas que a gente geralmente, quando chega numa igreja, muita gente pergunta o que você sabe, no que você acredita, né? Mas Jesus quer saber o que você quer. Essa é a pergunta de Jesus para o discipulado. Então, por quê? E essa afirmação é muito forte, porque nós somos o que nós queremos. Isso não é coaching, tá? Eu falei assim: então eu quero ser rico, né? Minha mente ultimamente, né? Então tá falhando alguma coisa. Não, não é isso, não. Quando nós falamos em querer, são as nossas vontades, os nossos anseios e os nossos desejos. Isso está no centro da nossa identidade como pessoa. A fonte de onde fluem as nossas ações e os nossos comportamentos. O nosso querer reverbera, ecoa no nosso coração. Que aqui, segundo Provérbios e segundo a Bíblia retrata, o coração não é só o órgão, mas o coração diz respeito à mente e os sentimentos, a tudo aquilo que está assim, entrelaçado, que dirige os nossos desejos. Então, quando você pensa e você lê coração na Bíblia, não é o coração só sentimento, é também ação, pensamento. Então, é o ser humano como um todo. Para o judeu, para o povo que escreveu a Bíblia, não existe como separar o coração do ser humano. Isso é uma coisa posterior, e a gente vai ver aqui hoje um pouquinho sobre isso. O fato é que quando a gente olha e entende aqui, guarda o seu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida, isso é muito sério. Porque o que o seu coração quer. E quando a gente olha para nós, então, como os discípulos e discípulas de Cristo, quando a gente olha para o discipulado, é importante a gente ter em vista uma coisa: que
que o discipulado é a forma de cuidar e de atentar para aquilo que nós amamos, para aquilo que dirige a nossa vida, para aquilo que nós trabalhamos intencionalmente para corrigir ou não. E aí, eu queria trazer uma frase aqui de James K. Smith, que é um autor, e que depois, se você tiver curiosidade, vale a pena ler o título. Esse título que a gente está aqui, Você é Aquilo que Você Ama, é um livro desse cara que vale muito a pena ser lido. Aqui a gente vai pincelar por cima, né? Mas depois vale a pena você, se você tiver curiosidade, ler. Ele vai dizer que discipulado diz mais respeito a desejar, ansiar, do que a conhecer e crer. A ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e nossos anseios aos dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde Ele é tudo em todas as coisas. Uma visão que se resume na expressão o reino de Deus. Então, o discipulado cristão é uma forma da gente trabalhar o nosso coração. Por isso que é tão importante, quando a gente pensa em discipulado, às vezes a gente pensa só na questão do estudo, mas envolve muito mais que isso, né? Por quê? Porque envolve o que a gente deseja, para que a gente possa desejar as coisas que Deus deseja, que é o seu reino. Ele é o rei, eu preciso desejar o quê? O reino do rei. Então, Jesus é um mestre que não quer apenas instruir o nosso intelecto, depositar novas ideias na nossa mente, mas Ele quer o quê? Transformar também os nossos amores, os nossos desejos, os nossos anseios. Ele quer transformar a gente como um todo. Como um todo. O discipulado não atinge apenas, vamos pensar aí, as águas tranquilas da reflexão, da mente, da contemplação. Ela invade um mar tempestuoso, ou se você for uma pessoa muito de coração, como a gente costuma falar hoje, um vulcão. Porque tem gente que assim, os sentimentos estão em erupção. Jesus é a palavra que penetra até o ponto de dividir alma e espírito e perceber os pensamentos e os intentos do coração. A Bíblia afirma. Então, Jesus não é um catedrático, palavra bonita, ou seja, um intelectual. A sua escola do amor ou da caridade, como alguns acreditam, não é como um auditório, onde a gente senta e a gente toma nota. Jesus, ele expõe os fatos sobre nós e nos confronta, mas não com um discurso tedioso no PowerPoint, carregado de texto. Não é isso. Ainda assim, frequentemente, nós como reformados, nós abordamos o discipulado como uma iniciativa principalmente didática. A gente pensa, vamos fazer classe de catecúmeno, aí você vai para o batizado e tá tudo certo. Por quê? Porque toda a abordagem do discipulado, da formação cristã, ela presume um modelo daquilo que os seres humanos são. E muitas vezes nós somos aí essa relação de aluno e professor. Então a gente acha que a gente ser discípulo de Jesus é a gente sentar e aprender do mestre e assim vai. Mas o fato é que discipulado vai depender do que a gente entende por aprender. E o que é aprender depende da ideia que nós temos do que nós somos. Agora está ficando complicado. Por quê? Porque a gente entende que aprender envolve algumas vezes memorização de versículos. Eu aprendi quem Deus é, eu tenho que decorar uns endereços aí, né? E talvez até você concorde com aquilo que eu estou dizendo aqui. Não, Gisele, é verdade. A gente é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deposita de conhecimento. Mas essa nossa visão cartesiana definindo a gente como coisa pensante, é recente. É do século XVII. Começou lá com René Descartes,
na filosofia. E a nossa visão do ser humano, aí que mente, corpo, coração, essa divisão assim, fez com que a gente criasse, eu não sei se você vai lembrar, mini craques, lembra? Não é de sua época, né? Na época da Copa do Mundo, agora eu não vou lembrar, acho que foi de 94, que tinha os mini craquezinhos, era o quê? Os craques da seleção, o corpinho pequenininho e um cabeção grande. Lembra disso? Não? Aí, então, lembrou pequenininho, os mini craques? A gente acaba criando mini craques do Evangelho. Todo mundo com a cabeça desse tamanho e o corpinho pequenininho. Né? A gente sabe bastante, estuda bastante. Como reformado, a gente tem essa vertente. E aí, para o modelo então de mini craque do ser humano, a gente sabe que a educação é despejar informação, ideias e crenças na cabeça das pessoas. E nesse modelo, então, agir e sacar uma educação meia bancária, né? Eu deposito, depois eu retiro a informação daquele banco de conhecimentos, meio que como um computador. A gente pondera, a gente racionaliza e a gente escolhe. A gente acabou crescendo dessa forma. E essa forma ignora uma coisa que é importante, que é o poder do hábito. O poder do hábito. Nesse modelo que a gente tem racionalista da humanidade, o discípulo de Jesus é um aprendiz. Ok, não tem nada de errado com isso, tá? De antemão eu já quero alertar. Não está errado. A Bíblia alerta nós a fazermos isso. 2 Coríntios 10:5 diz que nós devemos levar cativo a Deus todo pensamento. Romanos 12:2 diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, não tem nada de errado com isso. A questão é que o discipulado não é só isso. Porque aí a gente anda com a mente firme em Cristo, mas com todo o resto longe de Cristo. Nós buscamos prazer em lugares que não é de Cristo, em pessoas, em situações que não são Cristo. E o prazer, estou usando um exemplo, não está ligado à mente, normalmente. Então, o discipulado sério envolve o estudo da palavra de Deus, sim. Envolve meditar nela, envolve pensar nela, mas também envolve entender os nossos desejos e saber o que a gente quer ou não quer e colocar isso debaixo da graça e do amor de Deus. Então, o discipulado também envolve coração. E aí, aqui eu estou usando o sentido moderno que a gente tem de mente e coração. Lembrando que o sentido do verso que a gente leu de Provérbios é muito mais do que só sentimento, só emoção. E aí, por isso que entra aqui a questão do hábito. Por quê? Porque o discipulado cristão envolve a gente discipular os nossos amores, os nossos afetos. E isso se faz com hábito. Sim, com hábito. Alinhar os nossos amores e os nossos afetos a Deus envolve moldar as coisas que nós fazemos. Porque eu não sei se você já experimentou uma lacuna entre o que você sabe e o que você faz. Sabe aquela ideia que na prática a teoria é outra? Eu sei que eu não posso comer muito açúcar, mas eu adoro um docinho depois do almoço. E eu vou abrir mão desse prazer? Você tá louca? Eu vou correr mais, eu vou na academia, só que não, né? Você vê como tem uma lacuna? Estou dando um exemplo simples, mas existem inúmeras outras coisas que nós temos a informação. Você vem aqui na igreja domingo, você ouve a palavra, você louva a Deus, você escuta. Mas aí chega durante a semana, parece que a coisa, você vai esquecendo aquilo que foi falado, aí você entra no outro modo de vida. Porque o hábito seu do dia a dia não está relacionado com aquilo que você tem consciência
de pensamento, que você precisa ler a palavra, que você precisa buscar, mas você não consegue efetuar isso como prática. E assim você não consegue moldar o seu coração nesse sentido. Sabe aquela conversão de acampamento? Essa aqui nós vamos saber, né? Que aquele povo que sai do acampamento, oh, glória a Deus, aleluia, mas sai crente, hein? Domingo, segunda, terça, quarta já era. Quantos colegas a gente não viu assim? E aí, a gente sai sedento, né, para conhecer mais de Deus, para juntar, porque a gente juntou um monte de conhecimento, né, no domingo, no acampamento, enfim. Só que esse conhecimento sozinho não transforma a vida. Não transforma. Quantas pessoas a gente conhece que sabem tanto da palavra, que sabem mais que a gente, mas que a gente não vê transformação, que a gente não vê vida mudada. Ao contrário, a gente vê o quê? Que é pior. O que será que está acontecendo? Será que é falta de algum conhecimento? Mais conhecimento? Já parou para pensar nisso? Se o problema é que nós não somos apenas seres pensantes, será que só o conhecimento resolve? E se o problema está em a gente achar que raciocínio e informação resolve tudo? Porque às vezes a gente acha que é isso. Falta conhecimento, falta informação. Se a pessoa se estudar, se informar mais, ela consegue. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque também eu não posso cair no que a gente chama de anti-intelectualismo. Ou seja, no problema que nós temos aí, nas nossas realidades hoje, como sociedade e como igreja, um problema da pós-modernidade. Eu vou direto, então não tem que pensar nisso, eu tenho que sentir. O importante é a experiência. E aí a gente tem aí relativismo, hedonismo, impulsividade. O importante é sentir Deus. Negacionismo. Enfim. Será que mais conhecimento e mais informação está resolvendo? Será que eu ir também para o outro lado, só da emoção, só do sentimento, resolve? Então a gente sabe que saber não é solução. E paixão demais também não resolve nada. Então a gente entra numa questão que nós achamos que pode ser sem saída, mas que diante de Deus não é. Eu repito, nós como reformados, como presbiterianos, nós acabamos condicionando a nossa leitura ao cartesianismo, é bem verdade. A gente lê a Bíblia de forma racional, rigorosa e metódica. Ou não, a gente vai ler a Bíblia um ano, né? A gente faz os quadros de leitura bíblica, né? E a gente segue bonitinho lá, e aí a gente vai, né? Só que aí você começa a ler a Bíblia e você percebe que o modelo bíblico de pessoa não é cartesiano, não é certinho, não é redondinho. O homem segundo o coração de Deus pecou, traiu, matou. Oi? Mas não era para ele ser uma pessoa perfeita? Diga ou não diga? E aí você vai começando a ver que a resposta bíblica não é eliminar o racional e nem o emocional. É o quê? Transformar as duas coisas. Transformar a mente, levar ela cativa a Cristo, e a emoção, buscando trabalhar ela conforme o que Deus quer. E não conforme o mundo quer. A mídia coloca, isso o neopentecostalismo já está fazendo bem feito. Então, mais do que nunca, a gente precisa somar as duas coisas. Nós somos mente e nós somos coração. E aí, eu queria que a gente lesse, eu projetei aqui, Filipenses 1, de 9 a 11 diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Presta atenção nesse texto. O que Paulo pede para que seja aumentado?
o que Paulo ora? Se a gente lê de uma forma descuidada, você vai dizer para mim que é o conhecimento. Mas não é. O que ele pede para ser aumentado é o amor. O amor é a condição para o conhecimento. As duas coisas estão entrelaçadas. Não tem como separar. Eu até trago uma outra lembrança, né, de 1 Coríntios 13, para a gente poder então pensar aí que o caminho sobre modo excelente é o amor. E assim nós propomos, e se, em vez da gente partir do pressuposto de que os seres humanos são acima de tudo seres pensantes, nós partirmos da ideia que eu e você, nós somos antes de tudo seres amantes. E se você não for definido por aquilo que você sabe, mas por aquilo que você deseja, o que você deseja? Olha como é complicado. E se o centro da nossa vida realmente não for a cabeça, mas for o coração, o que isso mudaria para você? E aí eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, porque essa reflexão não é de hoje. Talvez você fale assim, nossa, Gisele, e agora? Mente, coração, como é que fica, né? Não é de hoje. Essa briga aí entre mente e coração é muito mais antiga do que a gente pensa. Por isso que é tão importante a gente buscar sabedoria em pessoas que vieram antes de nós, cristãos que viveram antes de nós. Por isso que é tão importante a vida em comunidade, porque às vezes a gente está lá estudando, se enchendo de informação, mas é no dia a dia, no contato com o outro, que a gente é edificado. Falando um com o outro, orando com o outro e também lendo pessoas que viveram a fé cristã antes de nós, que passaram por situações tão difíceis, se não piores e mais dificultosas que as nossas. Tem um teólogo batista chamado Robert Webber, e ele estava envolvido num movimento de convergência. E ele escreveu um artigo sobre o futuro antigo da igreja. É isso mesmo, o futuro antigo da igreja. E a resposta para a ansiedade da igreja moderna e pós-moderna que nós vivemos, que vive falando, será que a gente tem que reinventar a teologia? Será que a gente tem que fazer um culto diferente? Como é que a gente enche a igreja? Né? Como é que a gente traz pessoas para Cristo? Né? A gente vê realmente igrejas tão desesperadas que se moldam por ações e coisas que não são bíblicas. Porque na verdade não é uma igreja, né? São pequenas igrejas, grandes negócios ou coisas desse tipo. Mas o fato é que quando nós olhamos para as veredas antigas da caminhada cristã, esse teólogo, então, para ele, a igreja estava se desgastando em busca de respostas que já foram dadas séculos atrás. Talvez seja isso, a gente está procurando respostas que já foram dadas. A gente está discutindo coisas que já foram discutidas. E ele fala que a sabedoria cristã para o mundo pós-moderno pode ser encontrada ouvindo as vozes do passado. Sabe aquela coisa, às vezes a gente não gosta, mas a gente não gosta de ouvir o pai e a mãe, mas às vezes eles estão certos. De ouvir pai, avô, avó, parece que eles estão dando o mesmo conselho, mas aí você começa a perceber que eles estão certos. E a gente acaba ficando aí refém de reducionismos modernos, sendo que a gente tem fontes em que nós podemos confiar. E aí eu vou trazer uma aqui para a nossa reflexão sobre o que a gente está falando de mente e coração, que é Agostinho. Na sua autobiografia Confissões, ele descreve o âmago da identidade humana. E ele diz lá, né? Criaste-nos para ti e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousa em ti. E Agostinho falando para Deus. Então, a sabedoria dessa frase, ela já deveria mudar a nossa abordagem em relação ao culto, ao discipulado, à formação cristã. Não é na informação, é em Cristo. Esse deve ser o nosso foco.
E aí, primeiro Agostinho nos dá um propósito. Olha só, os seres humanos são criados por e para o seu Criador, que se dá a conhecer na pessoa de Jesus Cristo. É nele que a gente encontra sossego, descanso. Então, para sermos verdadeira e completamente humanos, nós precisamos nos encontrar em um relacionamento com aquele que nos fez e para quem nós fomos feitos. É somente em Deus. É através do Evangelho que é o modo pelo qual nós aprendemos a ser humano. De um Cristo que se fez ser humano como nós, que se esvaziou da sua glória, que habitou nessa terra, que se doou. Então, quando a gente olha para Agostinho, a identidade humana também é dinâmica. Como assim? Porque ser humano é ser humano para algo, em direção a algo, né? Voltado para alguma coisa. A gente precisa de propósito, a gente precisa de direção. Então, ser um ser humano é ter uma finalidade, uma meta, é desejar algo, é querer algo. Então, para Agostinho, por exemplo, o centro, o órgão dessa meta é o coração. Mas um coração mais abrangente do que apenas a emocionalidade humana. Ele vai trazer aquela ideia que eu falei dos hebreus, dos judeus, que é a ideia de que o coração envolve razão e emoção. E aí ele chama de cardia, né? De onde vem cardiologista, é coração em grego. Então, a cardia para Agostinho é a sede do nosso inconsciente, dos nossos desejos mais profundos, mais viscerais, no sentido de víscera mesmo, daquela coisa que está dentro da gente, lá nas entranhas. E é interessante que Agostinho não diz, criaste-nos para conhecer a ti. Não é questão de conhecimento. Criaste-nos para ti. Não é para conhecer, é para o próprio Deus. Então o anseio de Agostinho aqui descreve isso como uma sede, um desejo. Então não é um quebra-cabeça para a gente resolver, né? Não é algo que envolve só emoção, mas é no sentido de necessidade. Então o coração como centro da gravidade humana é aquilo que faz a gente estar em paz ou não, e não o intelecto. Então o coração é a sede dos nossos amores, dos nossos desejos, querendo a gente ou não. Você vai racionalizar, você vai buscar entendimento conforme o que você ama, conforme o que você deseja. E aí, para esse fim supremo, né, eu não apenas conheço, eu não apenas creio, eu desejo, eu anseio. E aí, os meus desejos me definem. Você é aquilo que você ama. Mais uma vez a gente traz a figura de Jesus perguntando: o que vocês querem? O que vocês querem? E aí aqui, é nesse sentido que nós somos seres eróticos. Oi? Como assim, Gisele? Por favor, explica melhor. Motivados pelo desejo. É que a nossa cultura sequestrou o Eros unicamente para a porneia. Explico? Erótico e pornográfico para a nossa cultura são sinônimos. Mas quando a gente olha para o sentido das palavras, isso é um desvio. É um desvio. Erótico é uma coisa, pornográfico é outra. E a igreja embarcou nisso, porque a gente divide os amores. Lembra aquela história dos 4 tipos de amores, né? E a gente acaba ficando só com o ágape, só que a gente esquece que tem o eros, que é o amor erótico, do desejo. Sim, entre o homem e uma mulher, mas também o desejo de querer algo, de desejar. E é a gente acaba abstraindo, porque a gente pensa só no amor incondicional de Deus, no ágape, né? Aquela coisa, cheio de anjinho em volta, né? Bonito, assim, meio sobrenatural, cheio de epopeia, aquela coisa. Mas não, nós também somos seres que amam, eroticamente falando, no sentido de desejar.
E aí Freud entendeu isso e ele diz que nós somos movidos por os desejos, mas ele acaba levando a questão do libido, da vontade, do desejo também para a área sexual. Mas o eros não é apenas o desejo sexual. É um desejo que eu quero de verdade, mais profundo do meu coração. Então, em vez da gente descartar o eros, né, a gente devia fazer com que o ágape, aliás, com que esse eros seja convertido em ágape. É pedir para Deus transformar os nossos desejos. É desejar o que Deus deseja. É amar o que Deus ama. E aí entra a grande dificuldade. Porque, por exemplo, a esperança cristã de que um dia nós vamos estar com Cristo, de que nós estaremos com Ele, que tudo isso que é ruim, que é péssimo, um dia vai acabar. Isso é um desejo. É uma vontade que a gente tem. Não é algo que queima desordenadamente e que nos destrói. Muito contrário, é algo que nos dá o quê? Esperança, fortaleza, que nos impulsiona para estar mais perto de Deus e para realmente concretizar o seu reino. Então nem todo desejo é ruim. A questão é como nós colocamos esses desejos diante de Deus. O que você quer? Então, ser humano é estar em busca. Para a gente concluir hoje, todo mundo caminha em direção a alguma coisa que deseja. Todos nós. Todos nós. Seja o que for. E esse algo que nos atrai é chamado na filosofia de telos. Ele não é algo que nós sabemos, é algo que nós cremos ou que nós pensamos, é algo que nós almejamos no íntimo do nosso coração. É um vislumbre, uma noção do que seja boa vida. Qual é o seu telos? Qual é o seu desejo? Ser humano é desejar um reino. Algum reino. Esse é o detalhe. Não é um sonho individualista, mas uma noção de como a vida, o mundo, a sociedade, como tudo deve ser. A questão é que às vezes esse reino é pequeno. Às vezes esse reino é uma pessoa. Às vezes esse reino é uma conta bancária gorda. Mas é um reino. E aí o fato é, qual reino a gente tem desejado? Então, como diz, eu não sei se eu vou saber falar, porque o meu francês está desatualizado, na verdade é que eu não sei francês, tá? Mas você vai lembrar dele, o Anthony de Saint-Exupéry, não sei se é assim que fala, mas é o autor lá do Pequeno Príncipe. Então ele tem uma frase que é muito usada em curso de liderança, e ele fala assim, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira. Nem dê para elas tarefa e trabalho, mas ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. O que você deseja? O que você deseja? Nós não somos motivados por ideias abstratas, nem por regras e nem por tarefas. Você pode cumprir regras, você pode cumprir tarefas, mas você precisa, antes de tudo, ter uma visão de como as coisas poderiam ser. Você, em algum momento, desejou algo, você idealizou algo na sua mente e você está trabalhando para isso, seja o que for. Né? O telos nos atrai pela sedução. O que você deseja? Qual é o eros da sua vida? É impossível não amar. Nós somos seres amantes, antes de tudo. Todo mundo ama alguma coisa ou alguém. Não tem como fugir disso. Porque o coração humano é feito para amar. É algo que a gente não tem como fugir. Nós somos criados pelo Deus que é amor. E querendo ou não, a gente tem um DNA nisso tudo, que é baseado no amor. Então, Agostinho trata disso usando uma figura da gravidade ou da densidade.
E eu queria que você pensasse comigo. Ele dá 2 exemplos. Uma bola cheia de ar, se você afundar ela na água, o que vai acontecer com ela? Ela sobe. Se você tiver um copo cheio de óleo e você pôr água, o óleo sobe, a água fica. Então ele trabalha essa questão da densidade. Então, nós tendemos a direção do nosso amor, querendo ou não. Uma hora você pode até se submeter a outras coisas, mas vai chegar uma hora em que isso vai, que nem a bola. Então, é muito sério. O que você ama? O que você deseja? Que reino você tem desejado? Porque você é aquilo que você ama. E aí, para finalizar, eu gostaria que a gente lesse esse texto de Colossenses, porque seja o nosso amor por coisas rasteiras, terrenas, seja pelas coisas do alto, né? Paulo, ele dá uma recomendação. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de glória, de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Nós somos resgatados. Que a gente possa colocar, quando a gente pensa em discipulado, não apenas a nossa mente para receber informação, mas o nosso coração, os nossos desejos. Aquilo que a gente quer, de que forma a gente quer. Para quê? Para que seja também transformado, para que também seja redimido por Cristo. Porque sim, Ele pode transformar os nossos desejos. Somente Ele. Para que a gente possa querer as coisas dele. Porque onde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. E que a gente possa aprender a guardar o nosso coração. Porque dele, realmente, direciona, né? Como é que é o versículo? Agora me fugiu. Guarde o seu coração porque ele dirige o rumo da nossa vida. Antes, na escola bíblica dominical, nós estávamos falando nessa manhã sobre enfermidade, sobre suicídio, e a Joraci comentou, né? Das pessoas que não vão ao extremo, mas que vivem uma vida perturbada. Por quê? Porque não tem cuidado do seu coração. Não tem permitido que Deus transforme também as suas emoções. Né? E aí a gente repete que nós, como uma igreja reformada, a gente preza pelo conhecimento da palavra, pelo estudo bíblico, e nós precisamos também zelar pelo bom andamento da vida também das pessoas no que diz respeito ao coração. Discipulado envolve mente e coração. Ambas as coisas precisam estar debaixo da graça de Deus. Porque senão vai ser só informação ou só emoção. E numa hora a gente se perde no meio de tudo isso. Como eu disse, o coração, na visão hebraica do termo, ele abrange todas as coisas. Então, quando você lê esses versículos, né, no coração, na Bíblia, é a mente e o coração. Parece meio estranho, né? Mas eu sei que você entende o que eu quero dizer. Porque nós, como esse pensamento cartesiano que divide tudo, né? Aqui está a mente, aqui está a emoção. Então, quando a Bíblia fala coração, são as duas coisas juntas. Deus precisa transformar tudo isso junto. Porque é ali, nesse momento de transformação, que a gente passa a amar as coisas que Deus ama. Que Deus nos ajude, porque é desafiador. É desafiador. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Nessa hora, a gente reserva um tempo para a gente ofertar ao Senhor a nossa vida. Aqueles também que vieram preparados com os dízimos e ofertas, depois podem deixar lá no gasofilácio. É um momento de gratidão a Deus, porque a sua palavra nos transforma. Então nós ofertamos a nossa vida, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. E por isso nós oramos a Deus nesse momento e pedimos: Senhor, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. E muitas vezes, ó Deus, nós temos dado tanta atenção à emoção, ou às vezes tanta atenção à razão,
E nós acabamos nos perdendo no meio de tudo isso, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós como um todo. O Senhor é o Deus que traz a sua palavra para edificar a nossa mente, traz cura ao nosso coração, para edificar as nossas emoções. Pai, nós queremos amar o que o Senhor ama, desejar o que o Senhor deseja, mas isso é tão difícil para nós por causa do pecado. Nós sabemos que em Cristo Jesus o seu sangue remodela, Deus, os nossos desejos de tal forma que nós passamos a vivenciar o discipulado que o Senhor realmente quer que nós vivamos. Por isso nós pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito fortaleça-nos, ó Pai. Que nós possamos ter a plena consciência da sua presença nos nossos dias. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas como nós esquecemos disso com frequência? Como nós não sentimos isso com frequência? Pedimos a Deus, dá-nos a consciência da tua presença. Que o nosso discipulado não seja apenas decorar versículos, mas que seja uma vida moldada pelo teu amor e pela tua graça, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, fortalece-nos. Nessa hora nós oramos, ó Pai, por essa comunidade que aqui nós nos reunimos. Que aqui, Senhor, realmente seja o centro de nós recebermos informação, mas também de termos os nossos sentimentos moldados por Ti. Amém. Fortalece a nossa vida. Nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que aconteceu nesse culto, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós Te damos graças, ó Deus, por esse lugar, por esse espaço, e pedimos, Senhor, envia trabalhadores para essa seara. Envia pessoas, ó Deus, para juntos plantarmos e edificarmos o Teu reino. Amém. E também pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite a acolhê-las como elas são e deixar que o Senhor as transforme conforme o Senhor quer. Que nós possamos abraçar, acolher de forma simples, de forma amorosa, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, pela volta dos trabalhos de pequenos grupos no próximo semestre, ó Deus, que o Senhor realmente nos direcione para onde o Senhor quer, que o Senhor fortaleça a Tua igreja nesse sentido, Pai, alcançarmos pessoas, ó Deus, que aqui não viriam, mas que a Tua palavra alcance essas vidas, transforme essas vidas. Pedimos a Deus também pela visita na próxima sexta-feira, ó Deus, dos irmãos da ECO, que o Senhor esteja, ó Deus, já abençoando a viagem deles, que seja um momento frutífero, ó Deus, de partilha de ideias. Nós pedimos, ó Deus, Pai, em Tuas mãos também depositamos nessa hora, confiamos nas intercessões da nossa comunidade. Clamamos, Senhor, pela saúde, pela vida da Dona Heloína, do seu Pedro, de forma especial pela perícia que ele vai realizar. Clamamos, ó Pai, pela saúde, dos pedidos que nós colocamos na última quinta-feira no culto de oração de saúde. Pedimos aos irmãos e irmãs que o Senhor fortaleça, Pai, a vida de cada um. Pedimos em favor dos necessitados, ó Pai, por aqueles que estão esperando exames que vão realizar, que o Senhor sossegue o coração, que o Senhor retire toda a ansiedade. Pedimos a Deus por aqueles também, Senhor, pelas famílias que têm conflitos. Pedimos pelos pais, pelos filhos que têm dificuldade de se entenderem. Pedimos, ó Pai, por essa comunidade, por cada irmão, por cada irmã. Cuida da saúde, fortalece-nos espiritualmente, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Que nós possamos sempre olhar para as coisas do alto. Dá-nos, ó Deus, criatividade, ânimo. Nesse sentido também clamamos pelo Tiago, a Suzana, pelo Samuel, Timóteo e a Esther, ó Deus, a família missionária lá na África. Pai, que o Senhor os fortaleça, porque às vezes a luta é tão difícil, estando à frente do trabalho, que o Senhor os encoraje, que o Senhor dê novo ânimo. E assim pedimos também pelo reverendo Andressa, pelo reverendo Valdinei, pela minha vida, que o Senhor nos dê a perseverança para caminharmos nos Teus caminhos, na direção dos Teus trabalhos, ó Pai, ao qual o Senhor nos chamou. Tudo mais, ó Deus, que o mundo e nós necessitamos para concretizar a reconciliação, sermos, ó Deus, veículos de solidariedade, de vida e salvação, e que Tu sabes que nós necessitamos, nós incluímos na oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Criador e a consolação do Espírito Santo sejam contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Te ajudando a conciliar o que você quer, o que você acha que quer e as coisas que Deus quer. Amém? Boa semana a todos e a todas.